gente, tudo bem? Meu nome é Isadora, ou Dodoca para os íntimos, e hoje eu queria falar com vocês sobre algumas indicações de livros que eu acho legal a gente ler ali, né, na juventude, nos nossos 20 anos, né? Eu ainda tenho 26, mas eu já tô então na segunda metade dos 20 anos, mais perto dos 30. E os 20 anos são uma época que a gente amadurece muito, a gente descobre muita coisa sobre nós mesmos, né? Assim, na verdade toda época é assim, mas eu acho que nos 20 anos está muito em ebulição essa parte da nossa personalidade. Então hoje eu trouxe alguns livros aqui que eu acho interessantes, né? Que não necessariamente eu li durante essa época, mas que eu acho que são legais para ler durante essa época, de uma época de descobertas e tudo mais. O primeiro livro é esse livro aqui, Desobediência Civil, do Henry David Thoreau. Gente, eu li já esse livro do Thoreau e li o Walden, ou A Vida nos Bosques. Eu gostei bastante dos dois, né? Eu até marquei bastante coisa, porque o Thoreau, ele tem essa característica muito marcante, que eu acho que é um sonho, que é ele vive o que ele prega, né? Então, nesse livro aqui, especialmente, o Desobediência Civil, ele vai falar um pouquinho sobre transgredir a lei para obedecer a sua ética, né? Então, especificamente no caso dele, ele tá no contexto da sociedade americana escravagista. E ele, como um cara que não acreditava nisso, ele acredita que a gente tem que transgredir a lei, ou seja, se eu não me engano, ele para de pagar os seus impostos, né? O que para os Estados Unidos é engraçado que isso seja a coisa mais importante, realmente já que o capital é o mais valorizado para o Estado. Mas ele entende isso, né? Ele para de pagar impostos. Ele é até preso, ele sofre as consequências dessa transgressão dele, mas é aquilo que ele acredita, né? Então, nesse livro ele vai falar um pouco sobre isso, né? Às vezes a nossa ética, na verdade, não tá em consonância com aquilo que a lei tá ditando, né? E até uma discussão que pode ser feita. É a lei, é a moral que dita a lei ou é a lei que dita a moral? E não sabemos, né, porque em alguns casos, em algumas sociedades, isso é muito complicado e a gente sabe, né, que é complicado. E então aqui nesse livro ele vai falar um pouco sobre isso, que eu acho muito interessante a gente ler quando a gente está nos 20 anos, que são a idade que a gente tem que focar, né, na nossa rebeldia, né, na diferença que a gente tem que fazer no mundo, coisas assim. Outro livro, gente, que eu indico é o Carta ao Pai, Carta a Meu Pai, nessa edição aqui do Kafka, né? Esse livro, como diz o nome, né, ele é uma carta que o Kafka escreveu ao pai dele, mas o pai dele nunca recebeu essa carta, ele nunca conseguiu entregá-la ao pai dele. Mas é uma carta tão, assim, melancólica, né? O Kafka é uma figura melancólica e ele é essa figura que tinha os seus daddy issues, né? Os seus problemas com o pai. Porque ele não era o que o pai dele queria que ele fosse, né? Ele não conseguia ser esse homem. O pai dele era muito duro, então ele escreve essa carta, né? Conversando com esse pai, dizendo tudo que ele sempre quis dizer. E o mais triste é que o pai dele nunca pôde ler essa carta, nunca pôde entender como o filho dele se sentia em relação a muitas coisas, né? Agora, um outro livro que eu recomendo bastante para quem tá nessa fase, né? Descobrindo o que eu quero fazer da minha vida, qual o sentido da minha vida, meu Deus do céu, é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, né? Esse livro fala um pouco sobre isso, da questão de um homem morrendo e o que é importante na hora da nossa morte, né? Quem a gente tentou agradar, quem a gente não tentou agradar, né? O que a gente fez que vai marcar, o que a gente não fez, né? Às vezes essas são os piores pensamentos, o que a gente não fez e a gente poderia ter feito. Então, assim, esse livro eu acho interessante lê-lo numa idade jovem, justamente porque o jovem tem o que é precioso, que é tempo, né? O tempo, ele é senhor de tudo. Então, o jovem, tendo tempo, consegue pensar sobre como ele quer viver sua vida, o que ele quer fazer com a sua vida e tudo isso. Então, eu acho que esse livro aqui, do Tolstói,
traz essas reflexões que é bem interessante a gente ter quando a gente está nessa casa dos 20 e poucos anos. Outro livro que eu trouxe é esse livro aqui que não tem capa, porque ele é daquela edição acho que é da Globo, né? Mas esse é o Siddhartha, do Hermann Hesse. Fala um pouquinho, né, sobre essa história de um príncipe que abandona tudo e vive da pobreza, né? É bastante, né, inspirado, né, na história do Buda, né, gente, do Siddhartha Gautama, o Buda. Então, é interessante essa ideia, porque também é um livro que conta essa história de uma pessoa que seguiu as suas convicções, que eu acho que é muito importante a gente pensar nos nossos 20 anos. Se a gente está seguindo as nossas convicções, a gente está fazendo o que a gente acredita, a gente está trabalhando em prol do que a gente acredita, e eu acho que esse livro é legal por isso. E esse livro é tão curtinho, ele é muito fluido, rápido, né? Então, assim, eu indico bastante para quem se interessa ou não, né, também pelo budismo, pela história de Buda, porque eu acho que não fala exatamente de budismo aqui, de religião, tá, gente? É uma ficção baseada nisso, mas é mais a história, né, do voto de pobreza, coisas assim, e viver aquela vida da forma como ele acredita que deve ser vivida. Agora, gente, por último, um xodó, que eu acho que, é tão assim maravilhoso, é um livro tão afetuoso pra mim, que é Só Garotos, da Patti Smith. Esse livro aqui, ele né, foi bem famoso, a galera curte muito esse livro, e com razão, né? Ele é um livro muito maravilhoso para quem tá se descobrindo, para quem quer viver aquela sensibilidade artística que muitas vezes a gente tem durante os nossos 20 anos, né? E esse livro conta a história da Patti Smith, que é uma artista, multiartista, e ela vivendo com o amigo dela, o Robert Mapplethorpe, que é fotógrafo, depois virou fotógrafo, e eles dois vivendo na Nova York, ali acho que é nos 70, né? Nos anos 70, e morando num hotel, vivendo do que dá, né? Aquela vida de artistas, e faz um trabalho ali, faz outro trabalho aqui, mas os dois sempre aproveitando essa juventude, né? E assim, esse livro é tão lindo, gente, esse livro é tão assim gostoso de ler, né? E eu acho que ele é muito legal para essa faixa etária, porque é isso, assim, ele de certa forma romantiza algumas coisas sobre a vida, que é legal a gente romantizar, né? Que você quer criar? Cria. Você quer tentar? Tenta, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. As pessoas têm muito medo de tentar, e é claro, né, gente? A gente tá num sistema moedor de gente, que mata sonhos. Então, esse livro, ele dá um certo respiro, sabe? Não, você quer tentar fazer isso? Então tenta. Se não der certo, volta ao início. E é isso que esse livro ensina, né? Então, eu acho que eu recomendo muito para todo mundo ler, mas né, nesses anos críticos aí é muito legal ter acesso a esse livro, e recomendo bastante. Gente, foi isso, tá? Essa foi a lista, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algum livro também que vocês leram durante essa faixa etária e marcou, você acha que é interessante, deixa aqui nos comentários, tá? Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha com outras pessoas para elas terem acesso a esse vídeo. E, um aviso importante, eu vou tentar postar, gente, toda semana, vídeo toda semana, né? Às vezes tem alguns imprevistos, eu fiquei doente na semana passada, não consegui postar, mas agora eu tô tentando postar toda semana, então vocês podem esperar um vídeo toda semana no canal. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais.